Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do programa Meia-Noite Eu Te Conto, o programa sobre temas polêmicos que vai ao ar no início da madrugada. No programa de hoje vamos falar sobre veganismo. E para nos ajudar a falar sobre isso, estamos escutando com a presença da Natália Miller. Obrigada, Natália, por nos aceitar esse convite e por fazer parte do programa de hoje. Eu vou começar te questionando como iniciou essa trajetória na nutrição. Não é nenhuma história bonita, tá? Eu optei em nutrição porque eu estava ali no fim do ensino médio, então eu precisava escolher alguma coisa para minha vida. E foi uma época que estava surgindo muito blogueiras fazendo dieta e tudo mais, então eu gostei daquilo. Fui fazer orientação vocacional e eu vi que, bom, talvez nutrição seria minha onda. Então eu acabei entrando na faculdade, gostei bastante. E aí, ao longo da graduação, eu acabei virando vegetariana, então foi onde eu acabei indo um pouquinho mais para esse nicho, né? Sim, e Natália, tu falou um pouquinho sobre as blogueiras. Recentemente, a Hannah Kalil, ela anunciou para os seguidores dela que ela deixou de ser vegana depois de 9 anos, sendo por problemas de falta de vitaminas, de B12, de ferro. Então, como que tu aconselha as pessoas que estão na dieta vegana, como que elas podem se cuidar e equilibrar os dois? Primeiro, né, seria procurar a orientação de um profissional, porque realmente é a pessoa que sabe sobre isso, né? Mas se não tiver essas condições, claro, se já quiser ir começando, o que eu oriento sempre? Primeiro, começar a incluir antes de excluir. Então, aumentar o consumo de vegetais, de leguminosas, que são as nossas maiores fontes de proteína, vegetais verdes escuros, que é onde a gente encontra mais ferro, cálcio. Então, começar a incluir essas coisas na rotina antes de querer pensar em retirar carne, leite, ovos e etc. E quando a gente fala sobre veganismo, vegetarianismo, sempre tem os mitos e os mal entendidos, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho assim como que funciona e como que ela é constituída. Uhum. Os principais mitos giram justamente em torno dessa questão aí de micronutrientes e proteínas, etc. A falta da B12. A tal da falta da B12, que sim, pode acontecer, mas a gente vai ver se realmente tem essa necessidade de suplementar olhando para exames. Então, né, o principal mito, a falta da B12. Nem todo vegano vai precisar de cara suplementar a B12, mas é importante ir acompanhando os exames para ver como é que tá. Assim como nem toda pessoa que come carne vai ter a B12 lá nas alturas, muito pelo contrário. Hoje em dia não é garantia que tu comer carne vai estar te trazendo uma B12 boa. Aí entrando na parte de outros nutrientes, a questão do ferro, mesma coisa. O ferro das plantas, ele é sim menos absorvido pelo nosso corpo do que o ferro dos animais ali. Só que a gente consegue otimizar a absorção desse ferro com alguns outros meios, assim, como seria, por exemplo, a absorção da vitamina C. O consumo de vitamina C junto com o ferro de origem vegetal, ele acaba auxiliando na absorção desse ferro e com isso a pessoa tende a ser menos anêmica, como acho que vai ser, né? A parte do cálcio também, quando a gente está falando em dieta vegana, que não inclui nada de leite nem derivados, que é as nossas maiores fontes de cálcio. Se a gente cuidar, se a gente tiver a dieta bem planejada também, a gente consegue esse cálcio através de outros alimentos. Gergelim, vegetais verdes escuros, o grão de bico tem um pouco, alimentos origem assim de soja, que nem o tofu, às vezes ele vem suplementado também com cálcio. Então, mais uma coisa que não é garantia de que tu não comer, que tu não vai estar consumindo esses nutrientes, né? E por fim, a tal da proteína, que eu acho que é o maior mito de todos, né? Que vegano não consegue consumir proteína suficiente. A gente consegue sim, tá? A questão ali, às vezes, acaba precisando de um pouquinho mais de proteína, a depender do teu objetivo. Então, se tu é uma pessoa que pratica esporte, se tu é um atleta, talvez tu vai precisar de um pouquinho mais de proteína do que uma pessoa onívora. Mas isso não significa que tu não consiga consumir proteína suficiente. E, Natália, para quem deseja começar uma dieta vegana ou se tornar vegano, teria alguma dica, algum conselho? Eu acho que aquele mesmo que eu disse antes, a questão do incluir antes de excluir, né? Pensar sempre nas fontes de proteína também ao longo das refeições, porque o maior erro acaba sendo a exclusão da carne e colocar carboidratos refinados no lugar. Então, açúcar branco, muita farinha, ou ficar só na base do arroz e do alface, coisas assim. Então, incluir aquelas fontes de proteína que vêm principalmente das leguminosas. Feijões, grão de bico, soja e seus derivados. Sim, aí entra também uma outra polêmica que dizem que todo vegano e vegetariano são saudáveis, né? Não é bem assim. Ainda mais hoje em dia, com essa crescente, né, da indústria,
A gente tem agora alimentos que são, sim, veganos, vegetarianos, né? Dependendo do linguajar que a gente usar, mas que eles não são bons produtos. É o caso se a gente for olhar, por exemplo, o biscoito Oreo, se a gente pode falar, marca. Ele não é um biscoito saudável, porém, ele é vegano. A mesma coisa, paçoca, por exemplo. Muitas das paçocas são apenas amendoim e açúcar. Só que tem uma quantidade grande de açúcar ali dentro que não significa que aquilo é saudável. Então, se a gente não olhar com cuidado, pode acontecer também essa troca de, ao invés de estar consumindo alimentos naturais, o arroz com feijão tradicional, tá consumindo outros produtos que agora eles vêm mais complementados, porque a indústria está trazendo isso pra gente. Sim. E tu teria outra dica de alimentos que a gente não sabe, mas que são veganos? Fora os tradicionais, né? O arroz com feijão, como eu comentei, alface, frutas, verduras. Tem a questão ali da paçoca. Biscoitos, tipo o biscoito Maria, a maioria deles acaba sendo vegano também. O tal do biscoito Oreo. A maioria dos chocolates, 70% também. Salgadinho de batata. Só batata, óleo e sal. Não tem nada de origem animal ali dentro. Então, tem muita coisa que é ruim, mas que também acaba sendo vegana. Então, veganismo não é sinônimo de saúde. Sim. E os nossos seguidores do nosso canal, eles são muito curiosos. A gente queria saber, assim, como seguir uma alimentação adequada, né? Tirando isso, mas, assim, uma rotina semanal de alimentos que a gente poderia incluir numa dieta. A gente tem essa questão das fontes de proteína que acabam vindo das leguminosas. Então, num café da manhã, por exemplo, eu não estou mandando ninguém comer arroz com feijão no café da manhã, almoço e lanche da tarde. Mas, por exemplo, a gente pode usar de derivados disso. Então, de manhã, um pão com uma pastinha de grão de bico, porque o grão de bico é uma leguminosa que vai ter um pouquinho de proteína. Hoje em dia, a gente falou da indústria, né? A indústria também pode ser benéfica para o nosso lado, porque a gente tem as proteínas vegetais em pó. O whey, por exemplo, né? São derivados, assim, do whey. Então, a gente pode fazer preparações com ele para comer de manhã. Um mingau, um bolinho incluindo isso. Aí, meio-dia, o arroz com feijão, uma lentilha, derivados ali de soja. Tem a proteína de soja, tem o tofu, que são ótimos, são excelentes alimentos, que têm maior concentração de proteína. Aí, no lanche da tarde, pode repetir talvez uma dessas opções do café da manhã. Talvez um leite vegetal, fazer um mingauzinho, fazer uma batida, coisas desse tipo. E no jantar também dá para repetir um prato como almoço, ou talvez um pão com proteína de soja, alguma coisa desse tipo. Pensando sempre em incluir uma fonte boa de carboidrato, uma fonte boa de proteína e uma fonte boa de gordura. Aí entra outra polêmica também, que vegano não tem o que comer, não tem opção, mas aí tu já nos trouxe várias ideias e várias dicas de uma refeição completa. Natália, eu vou agradecer a tua participação no nosso programa. Foi muito legal esse bate-papo. Obrigada. E esse foi o episódio de hoje. Então, nos conta nos comentários a relação de vocês, o que vocês acharam sobre o nosso programa. Nos siga no Instagram e no TikTok, @tanaHora, para ficar por dentro da nossa programação. Até breve, a gente se vê no próximo episódio. Tchau!